Olá, eu sou a Carolina e vim falar hoje para você, professor, que tem um aluno com autismo na sala de aula. Eu vim aqui conversar com você um pouco sobre o que isso significa e como você pode lidar com essa criança ou adolescente. Afinal, é uma criança que tem muito a oferecer e pode aprender como qualquer outra criança, desde que a gente consiga entender o que ele precisa. Primeiro ponto, é importante saber que você precisa sim de uma orientação pedagógica, de um coordenador que esteja atento ou a equipe que atende essa criança possa te auxiliar. O objetivo desse vídeo é dar algumas dicas, mas é sempre importante ter um especialista te ajudando, ok? Primeira coisa é entender que o autismo é um dos transtornos que tem maior heterogeneidade. O que eu quero dizer com isso? Cada criança é de um jeito. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de coração, sei lá, tem hipertensão, ela vai ter sempre os mesmos problemas, as mesmas características, o mesmo tratamento. Isso não acontece com o autismo. A gente tem um espectro, por isso que chama transtorno do espectro do autismo, muito amplo. Então a gente tem desde crianças que não falam, que não conseguem interagir através da fala, até crianças que falam muito bem de forma super rebuscada, que ninguém nem imagina que isso é um problema. Então, o primeiro ponto é: jogue fora todas as receitinhas de bolo. Isso não existe no autismo. O mais importante é você conversar com a família, com os profissionais e entender qual é a característica daquela criança. A primeira coisa, e talvez a coisa que mais abre o caminho com as crianças com autismo, é saber qual é o interesse dela. Normalmente, crianças com autismo têm um interesse restrito. Por exemplo, amam dinossauros, amam o Bob Esponja, amam astronomia, sabem tudo dos países e das suas capitais. Uma primeira forma de se aproximar dessa criança é se interessando, de fato, por aquilo que ela sabe. Normalmente, a gente tende a se aproximar delas como pessoas que não sabem e que a gente tem que ensinar tudo. E a gente não ouve aquilo que ela já adquiriu. Eu tenho pacientes com autismo que dão de 10 a 0 em mim em vários temas, têm uma memória incrível, sabem nomes de dinossauros, o que comem, que época viveu. Eu não sei nada disso. E aí o que eu faço? Eu vou estudar para conversar com eles. Eu vou me envolver, eu vou comprar materiais que tenham a ver com aquilo, para ele realmente sentir que eu estou interessada naquilo que ele tem a me dizer. Eu acho que esse é o principal ponto quando você está com uma criança assim na sala de aula. Realmente se interesse por aquilo que ela gosta. E quando ela vê que você se interessa por isso, o caminho começa a abrir. O primeiro passo para estar ou ajudar uma criança com qualquer dificuldade, principalmente com autismo, é você estabelecer um bom vínculo com ela. Você ter empatia, conseguir se relacionar, ela confiar em você. Porque a gente vai falar um pouquinho, essa criança ou adolescente na sala de aula enfrenta vários medos. Medos que outras crianças não têm. E se ela confiar em você como professor, fique tranquilo. Ela vai conseguir te trazer os medos, ela vai conseguir estabelecer um bom vínculo com você e passar esse período da escola juntos. Mas por outro lado, ela não confiar no quem você é e não tiver um bom relacionamento com você, tudo vai ficar mais difícil. Mesmo que você tente todas as técnicas descritas e faladas e etc. Então, antes de receber esse aluno, converse com a família, converse com a coordenação e peça o histórico dele. Tente saber o que ele gosta. Pergunte para ele do que ele se interessa. Normalmente, isso vem escrito na testa, eu brinco. Eles vêm com a roupa do personagem favorito ou carregam um brinquedo favorito na mão. E se a gente começar a se interessar e talvez trazer atividades que tenham a ver com esse tema, tudo vai ficando mais fácil. Depois que você conseguir estabelecer um primeiro contato, entender o que essa criança gosta ou se interessa, algo importante é imaginar e conseguir entender que os sentidos dela, ou seja, audição, tato, paladar, eles são diferentes. Algo que não me incomoda pode incomodar eles. Por exemplo, o barulho de um ar-condicionado. Tem criança com autismo que se incomoda muito com esse barulho. O barulho de um liquidificador, de um secador, de um aspirador. Tem crianças que se incomodam. Alguns cheiros, a questão visual, de se interessar por um detalhe que você escreveu na lousa e às vezes ela se apega àquele desenho, aquela partezinha, esquece do todo. É como se ela visse, percebesse, ouvisse o mundo de uma forma diferente. Mais uma vez, não existe um padrão. Não adianta a gente falar que toda criança com autismo é mais sensível para os sons. Não, tem criança que fica super bem com barulho, mas que tem uma alteração para cheiro, que tem realmente náusea, dependendo do cheiro que ela sente. Tem criança com autismo que pode ter uma alteração para a hora do lanche. Você já pensou como seu aluno autista lida com a hora do lanche? Porque tem criança que tem muita dificuldade para comer, ou seja, elas comem só um tipo de alimento, se interessam um pouco pela comida, ou tem que estar sempre do mesmo jeito a comida para eles aceitarem comer. Então pode ser que o seu aluno tenha alterações de sensação que são muito específicas. Você só vai saber
observando. Isso é algo muito difícil quando a gente tem vários alunos na sala de aula, mas é algo que você pode treinar, pode observar. Se o seu aluno começou a fazer um barulho, começou a fazer algum movimento que chama atenção, ficou mais irritado ou gritou, presta atenção no que estava acontecendo antes. Será que tem algum barulho, algum som, alguma luz que aconteceu, alguma coisa que você falou, bater palmo, chamar, que realmente mobilizou ele? Mas 2 pontos importantes que eu quero trabalhar com vocês hoje. Cuidado com as expressões faciais. A gente tem uma mania, né, que é olhar para o aluno e falar: fulaninho, hein? Se eu fizer essa cara pra você, você naturalmente sabe que eu estou muito brava com você. Ou a gente chegar e falar: bonito, hein, Joãozinho? Quando a gente fala bonito, a gente pode falar: nossa, o Joãozinho é bonito. Mas quando eu falo bonito, hein? O Joãozinho vai saber que ele tá encrencado hoje. Se o Joãozinho tiver autismo, talvez ele não saiba. Por quê? Porque crianças com autismo têm dificuldade de entender a mímica facial. Às vezes eles reconhecem as emoções, mas essa sutileza de uma sobrancelha levantada, significados, confiança ou enfrentamento, eles não têm. E aí você vai dizer que teu aluno tem um comportamento péssimo, mas na verdade ele não sabe que está levando uma bronca. Então seja muito clara quando você for dar uma bronca nessas crianças ou chamar atenção, dizendo: Joãozinho, você não pode ficar de pé na sala, vamos sentar? Olha a diferença. É diferente de eu chegar e falar: Joãozinho, isso é jeito de ficar? Porque ele está em pé. Ele não vai entender, dependendo do tipo de autismo, do como ele é, que você está querendo dizer que ele precisa sentar. Eu quero indicar 2 materiais para você, porque eu acho que a gente pode aprender muito com filmes. Se você já assistiu O Jogo da Imitação, que é um filme muito legal, em que o personagem principal tem autismo e você vai ver várias gafes dessas, que ele não entende o significado de coisas do dia a dia, e um longa-metragem de desenho que chama Mary e Max. Assista, você vai começar a olhar o autismo de outra forma. Para terminar, o que eu quero dizer é, além de individualizado, o trabalho que você vai fazer com essa criança tem que ser reavaliado o tempo todo, porque eles mudam. Não adianta você falar: fulano funciona bem com tal coisa. Isso não quer dizer que vai funcionar para sempre. Pode ser que numa determinada fase da vida, um determinado momento, uma matéria que você dê, aquela criança se desorganize, aquele adolescente tenha dificuldade. Por isso, dê sempre o máximo que você puder, as informações divididas. Tente conferir, se você puder, o que ele entendeu, o que ele está conseguindo fazer da atividade, qual é o feedback. Um ponto importante é: utilize a ajuda dos amigos. Atenção, eu não estou dizendo que essa criança não precisa de um mediador ou de alguém, um professor para ajudá-lo. Ela precisa sim, em alguns casos, um só para ela. O que eu estou dizendo é: você pode sugerir, ajudar, não só essa criança autista, mas começar a fazer trabalhos assim na sua sala. E eu não estou falando só de criança não, adolescente não sabe trabalhar em dupla, a gente precisa ensinar. Então comece a trabalhar com duplas, faça um ajudar o outro, mas de uma forma estruturada. Por exemplo, um fazer 3 questões para o outro responder e depois esse fazer 3 questões para o primeiro responder. É uma forma de você ajudar a criança autista ou adolescente autista a melhorar a interação social dele, conseguir dar uma atenção para ele, que às vezes no meio da sala você não consegue, e também dar um modelo de relacionamento para a turma. Às vezes as nossas aulas ficam muito individualistas, né? Cada um faz o seu, não pode conversar, não pode olhar para o lado. Por que não usar esse momento que eles não querem parar de falar um segundo a nosso favor? Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você tiver outras dúvidas e se elas te ajudaram de alguma forma, comente aqui, clique no gostei, inscreva-se no canal, porque toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo novo para você. Se você não viu, fique de olho aqui no card, porque temos um vídeo sobre como entender por que as crianças não prestam atenção na aula e como ajudá-las a prestar atenção na aula. Ok? Espero vocês!